A paz do Senhor, meus queridos. Estamos aqui novamente, mais uma vez, para glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus me deu uma palavra do dia e ela está no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Que experiência linda e poderosa. Para você entender um pedacinho dessa palavra, a Bíblia fala no livro de 2 Reis, capítulo 6, o rei da Síria cercou a cidade e a casa onde estava o profeta Eliseu com Geazi. E quando eles levantam pela manhã, a Bíblia diz que o rei da Síria já tinha cercado a cidade, já tinha cercado tudo e a casa. Quando Geazi sai para tomar o sol da manhã, ele olha ao redor e ele vê que a cidade está cercada. E ele coloca a mão na cabeça e se desespera. E fala: ai, meu Senhor, estamos cercados, vamos ser presos e agora terminou a nossa caminhada. Mas quando ele fala para o profeta Eliseu, Eliseu cheio de graça, cheio de experiência, cheio de intimidade e comunhão com Deus, cheio do Espírito do Senhor, cheio de experiências com Deus, ele diz: fique tranquilo, Geazi, porque maior os que estão conosco do que os que estão com eles. Alebachore cabaceia. Que coisa tremenda, amados. Ele fala com certeza, ele fala com convicção. Maior os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas mesmo assim, Geazi, ele não entende muito, porque os seus olhos estavam tapados. Mesmo andando com o profeta, vivendo com o profeta, vendo os milagres de Deus com o profeta e através do profeta, vendo a voz de Deus se dirigindo ao profeta, a direção de Deus, os milagres, mesmo com tudo isso, Geazi ainda estava cego. Geazi ainda enxergava muito pouco daquilo que Deus é e era capaz de fazer. Então eu começo ministrando essa palavra, dizendo que tem muitos crentes, obreiros, pastores, servos de Deus, que estão na igreja, já servem o Senhor, já estão em comunhão com Deus, mas ainda estão enxergando muito poucos. E tem uns que não estão enxergando mais nada. Então Deus colocou um tema no meu coração: olhos abertos. Olhos abertos. Porque Geazi diz: estamos cercados, não tem jeito. E Eliseu diz: calma, Deus está conosco, e maior os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia, querido. Calma, sossega. Maior o que está contigo do que o que está lá fora. Então, por isso a Bíblia diz que orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Oh, irmãos, precisamos orar a Deus para que Ele abra mais os nossos olhos, para vermos mais, enxergarmos mais. Tem muito crente míope, tem muito crente com deficiência na visão. E o Senhor quer curar a sua visão para você enxergar mais. Alabaxúria.
E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você pode glorificar a Deus, querido. Ao nosso redor, cavalos e carros de fogo, anjos de Deus poderosos para pelejar e guerrear a nosso favor. Aleluia. Mas eu tirei uma observação aqui. Primeiro, o olho natural está cego para as coisas celestiais. O homem natural, não consegue ver as coisas espirituais. Não consegue ver além dos seus olhos carnais. O homem natural não consegue as coisas de Deus que são espirituais. Eu separei um versículo aqui que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: o homem natural não compreende coisas do Espírito de Deus, que ele parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual ensina bem tudo e de indiscernido. Aleluia. Glorificar a Deus, a sua vida que já é espiritual. Então diz aqui no versículo 14 que o homem natural jamais vai compreender coisas espirituais que sabemos. Ele entende as coisas de Deus e aceita Jesus. Através de aceitar Jesus, o Espírito vai trabalhar na mente, na sua alma, no seu espírito, e ele vai passar a ter uma vida espiritual ativa, e ele vai ficar ligado em Deus e vai começar a compreender as coisas espirituais de Deus. Então, queridos, Deus está em toda parte. Ele está em todo lugar. Eu vejo Deus no mar, eu vejo Deus no sol, eu vejo Deus na lua, eu vejo Deus na terra, eu vejo Deus nos homens, eu vejo Deus na glória, eu vejo Deus em todo lugar. Mas os olhos cegos pelo pecado não o veem. Não conseguem enxergar que há um Deus no trono de graça e de glória. Aleluia. Os homens são maus, culpados, caídos. E essa posição de culpados, caídos, longe de Deus, não lhes dão condições espirituais para ver Deus e as suas obras. Mas não veem suas próprias feridas, pisaduras e chagas em putrefação. Os homens naturais não conseguem ver a Deus, entender a Deus que é espírito e se manifesta de forma espiritual. E, em contrapartida, eles também não conseguem ver suas feridas, suas pisaduras, suas chagas que estão em putrefação, podridão, e que o homem, ser Deus, está caminhando para o inferno, que é real. O inferno é real. É para todos aqueles que abandonou o sacrifício de Jesus Cristo e não quiseram servi-lo e aceitá-lo como Salvador e adorá-lo. Então, amado, essa falta de discernimento espiritual torna o homem ignóbil, sem ver, desligado da comunhão real com Deus, caído, fracassado, perdido. Então, o olho natural está cego para as coisas espirituais. O homem natural jamais vai conseguir ver Deus na forma que ele está. Ele precisa se render a Jesus, aceitar Jesus e ter uma vida espiritual. Aí ele vai ver Deus, vai sentir Deus, vai ver a glória de Deus, vai ouvir a voz de Deus, vai ser preparado para morar no céu de Deus eternamente. Aleluia! Nós temos um exemplo que Sansão, cego, agora é um espetáculo triste
de juiz em Israel, decaiu a condição de escravo na Filístia. Perdeu a visão espiritual e a visão física. Então, meu querido, nós não podemos perder a visão espiritual. Nós não podemos ficar cegos com relação a Deus, seus planos, seus projetos e sua voz. Não. Porque se ficarmos cegos espiritualmente, nos tornaremos cegos fisicamente também. Isso é muito sério. E isso conserva um homem contente com o mundo. Ele não vê com o pobre aquilo pelo qual se esforça, sofre, peca e sacrifica o céu por causa das coisas desse mundo. É o homem natural. É o homem que não tem uma visão espiritual. É o homem que não aceitou Jesus como seu Salvador ainda. É um homem que não reconheceu que Deus é o eterno e que o homem precisa dele. Geazi, embora com o profeta, não viu. Embora vendo tudo que Deus falava e fazia através do profeta, ele ainda precisava de aprofundar a sua comunhão com Deus para ver muita coisa. Isso é muito sério. Então, amados, o olho natural está cego para as coisas espirituais. Você que ainda não é crente, não serve a Deus, você precisa aceitar Jesus para que o Espírito Santo comece a trabalhar na sua vida e desenvolva uma vida espiritual, uma visão espiritual. Aí você vai sentir Deus, vai ver Deus, vai sentir a glória de Deus, o hálito de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, as maravilhas de Deus, os milagres de Deus. Aleluia! Glorificado seja Deus. Mas se não aceitar, você continuará cego com relação a Deus e as coisas de Deus. E se continuar cego com relação a Deus e as coisas de Deus, você vai para o inferno. Então, é muito sério. 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, querido, isso é muito sério. Isso põe o homem em perigo. Mateus capítulo 15, versículo 14, Jesus disse assim: se um cego guiar outro cego, cairão ambos no abismo, cairão ambos no buraco. Como um cego vai guiar outro cego? Alguém que tem visão que consegue guiar um cego para ter visão. Então, eu estou te chamando para ter visão. Visão do amor de Deus. Visão da graça de Deus. Visão da misericórdia de Deus. Visão da grandeza de Deus. Visão que você precisa aceitar Jesus como seu Salvador para você morar no céu. Você precisa confessar, arrepender dos seus pecados e confessar que Jesus Cristo é o Salvador para você morar no céu. E você que está desviado e caído, perdeu a visão de Deus, das coisas de Deus, você precisa de ter visão novamente para voltar para a igreja, voltar para os pés do Senhor para adorá-lo e glorificá-lo. Você precisa voltar ao primeiro amor para que Deus volte a te dar uma nova visão. Então, querido, não tem como um cego guiar outro cego. E Eliseu orou e disse: Senhor, abra os olhos do moço. Eu peço a Deus agora, em nome de Jesus, que abra os seus olhos espirituais. Até você, obreiro, pastor, evangelista, missionário, muitos que já perderam a visão, que Deus possa ungir os nossos olhos com o colírio do céu, para que você volte a ter visão das coisas santas, puras, das bênçãos, da grandeza, da glória, da misericórdia, do amor de Deus, da missão que Deus te deu, do ministério que Deus te deu, da grandeza da sua chamada. Que Deus venha te dar essa visão, querido. Muitos já perderam essa visão, essa nobre visão. Então, olhos abertos. Precisamos clamar a Deus para que os nossos olhos espirituais venham estar abertos. Só Deus pode dar vista aos cegos, tanto espiritual como física. Só Deus. Só Deus pode abrir os olhos do homem. Só Deus pode abrir os olhos de um cego de verdade. Não existe medicina
que pode dar vista ao cego de verdade, tanto espiritualmente como fisicamente. Só Deus. Mas eu te apresento o grande amor de Deus, que pode abrir os seus olhos. Jesus disse: eu vim para anunciar o ano aceitado do Senhor, dar vista ao cego. Aleluia, Bachuri, Amasséia. Obrigado, Senhor. Eu era cego, agora eu vejo, porque o Senhor abriu os meus olhos. Aleluia. Então Geazi, embora profeta, era cego, estava cego, não via coisa. Podemos guiar cegos, mas não podemos fazê-los ver. Você pode guiar um cego, ajudá-lo, levá-lo de um lado para o outro, mas você não pode fazê-lo ver. Aleluia. Podemos colocar a verdade diante dele, mas não podemos abrir os olhos. Aleluia. Esse trabalho pertence exclusivamente a Deus. Só Deus pode abrir os olhos do pecador. Só Deus pode abrir os seus olhos espirituais. Você ter mais visão, enxergar, ter mais a glória de Deus, a grandeza de Deus, a grandeza do seu chamado, do seu ministério, a grandeza da honra e oportunidade que Deus te deu. Receba visão agora física e espiritual. Eu profetizo em nome de Jesus o milagre da visão de Deus agora. Então só Deus pode dar visão. Só Deus pode dar vista aos cegos. Só Jesus pode abrir os olhos espirituais do pecador para que ele reconheça Deus como Salvador, como libertador, como transformador, que há um céu para aqueles que servirem a Deus e obedecê-lo, e que há um inferno para aqueles que desprezarem, virar as costas para Deus e desprezar a morte de Jesus no Calvário. Então, querido, você que está ouvindo essa palavra, os seus olhos estão sendo abertos agora. Aceite a Jesus como seu Salvador. Amados, alguns usam óleos artificiais. Outros experimentam óculos, telescópios, lentes de contato, lentes coloridas e etc. Mas tudo em vão. Quando os olhos são cegos, a cura vem somente do Senhor. Interessante que, às vezes você conversa com algum irmão e ele diz: eu nunca vi um cego enxergar. Pois eu já vi muitos. Eu sou um deles. Eu era cego. Mas Jesus um dia, em 1995, 9 de outubro de 1995, Jesus me tirou da prisão. Eu o aceitei como Salvador e ele operou o milagre nos meus olhos. O primeiro milagre que Jesus fez na minha vida foi abrir os meus olhos, dar vista aos meus olhos, para que eu reconhecesse como único e suficiente Salvador dos homens. Único e suficiente libertador. Só Jesus liberta o homem dos vícios, o homem do pecado, o homem da cachaça, o homem da derrota, da destruição, o homem da frustração, da angústia, da depressão. Só Jesus liberta. Em 9 de outubro de 1995, Jesus curou-me da cegueira espiritual, abriu meus olhos e eu pude ver a sua glória, eu pude ver o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. Aleluia, glorificado seja o Senhor que abriu os meus olhos. Eu te agradeço, Jesus. Tu és lindo e maravilhoso. Então, toda noite, todo dia que um pecador aceita Jesus Cristo como Salvador, ele está sendo curado das vistas, ele está sendo curado da cegueira espiritual. Aleluia! Mas Jesus cura o cego fisicamente também. Já curou milhares e vai curar milhares ainda
porque o poder pertence a Ele. Então, querido, a cura vem somente do Senhor. Somente o Senhor pode abrir os olhos espirituais. Aleluia! Dar vista é tão maravilhoso quanto a criação. Labachúria. Quem pode fazer um olho? Aleluia! No pecador, a faculdade da visão espiritual terminou. No pecador, a faculdade da visão espiritual terminou. Mas o homem nasce cego. Suas trevas são parte dele mesmo. João 19:32, ele diz isso, que o homem nasce cego. João 9:32 fala daquele cego de nascença. Diz assim as Escrituras: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Mas nessa passagem fala que Jesus abriu os olhos do cego de nascença. É tanto espiritual como fisicamente. Aqui no caso foi espiritualmente e fisicamente. O homem já nasce em pecado. Então espiritualmente o homem já nasce morto, cego para Deus e as coisas de Deus, devido ao pecado de Adão e Eva no jardim, a queda do homem. Então, nessa passagem de João 9, fala da cura do cego de nascença, mas na verdade foi duas curas, porque Jesus curou a sua visão espiritual, ele passou a enxergar Deus e a sua glória, e Jesus lhe deu a cura dos olhos fisicamente. Pode glorificar a Deus comigo? Eu sinto glória, a unção da visão. Receba visão espiritual agora em nome de Jesus. O homem nasce cego, tanto espiritualmente como fisicamente. Mas João 9 fala que Jesus curou esse cego de nascença em duas áreas, espiritualmente e fisicamente. Oh, glória! Jesus faz a obra completa. Aleluia! Satanás, o adversário do reino de Deus, ele simulou isso no jardim quando ele disse para Eva: se vos abrirão os olhos, e como Deus seríeis. Ele é muito astuto e cruel. Foi a queda do homem. Antes de Adão se render ao pecado, ao fruto que Deus deu ordem para não comer, ele tinha visão espiritual, ele via claramente o reino de Deus, sua glória, sua grandeza. Deus descia no jardim na tarde da tarde para falar, conversar, abençoar Adão. Mas quando ele caiu no engano do diabo, ele perdeu a visão espiritual. Foi a morte espiritual da humanidade. Mas graças a Deus que Jesus veio, morreu e ressuscitou para dar vista aos cegos e aos pecadores novamente e os reconciliar com o Pai da glória. Glorifica o Senhor porque Ele te deu visão. Você era pobre, miserável, desgraçado, nu, condenado ao inferno. Mas Jesus abriu seus olhos. Oh, glória a Deus. Outra coisa, terceiro. Primeiro, o olho natural está cego para as coisas de Deus. Por isso o homem tem que aceitar Jesus. Só Jesus pode abrir os olhos espirituais dos homens para que eles sintam o amor de Deus. Veja o amor de Deus. Veja que precisamos ser preparados para morar eternamente com Deus. Se o homem rejeitar, ele vai para o inferno. Só Jesus pode abrir os olhos dos homens no tocante a isso. Segundo, só Deus pode abrir os olhos do homem. Isso é prerrogativa de Deus. Isso é mérito de Deus. Isso é só a glória e o poder de Deus pode fazer abrir os olhos dos homens. Aleluia! Glória a Deus. É por isso que o cego de nascença em João 9, quando os fariseus, os saduceus, os sacerdotes lá o questionaram porque era sábado, que ele não podia ver no sábado, ô povo miserável. Ele deu um pulo e diz: eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo.
e quem me curou foi Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Terceiro, podemos pedir-lhe que abra os olhos dos homens. Devemos clamar: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Ore pelos pecadores. Ore pelos perdidos. Oremos, clamemos a Deus, para que Deus, na sua infinita misericórdia e graça, venha abrir os olhos dos pecadores, para que eles sintam e vejam a glória de Deus, para que nós venhamos fazer como Eliseu. Senhor, abra os olhos do moço, para que ele veja a sua glória, para que ele veja que maior é o exército do Senhor que está conosco, para que ele veja que o Senhor verdadeiramente peleja por nós, que a sua glória e o seu poder está conosco. Aleluia! Que o Senhor abra os seus olhos agora, para que você veja e sinta a glória de Deus. Veja que maior é os que estão conosco do que os que estão lá fora. Aleluia! Maior é o Deus que peleja por você do que o adversário. Quando os ouvimos rogando, devemos rogar ao Senhor em favor deles. A oração deles deveria incitar a nossa. Estão cegos. Os pecadores, os perdidos da terra, estão todos cegos com relação ao reino de Deus. Então clamemos ao Senhor a favor dos perdidos, das almas, para que Deus lhes abra os olhos, para que eles possam reconhecer que Jesus é o Salvador, é o Senhor, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! As orações dos outros trazem-nos proveito, portanto devemos reembolsar a bênção, o tesouro de oração da igreja. Abrir-lhe os olhos glorificará a Deus. Oremos com grande expectativa, crendo que Ele honrará seu Filho. Oremos, amados, para que Deus possa abrir os olhos dos pecadores, para que o Espírito Santo possa abrir os olhos dos perdidos, para que eles possam ver a glória de Deus. Está aqui, Lucas capítulo 4, versículo 17, palavras da boca de Jesus. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Dentre todos os milagres, dar vista aos cegos. Para isso Jesus Cristo veio. Receba a visão dos seus olhos fisicamente e espiritualmente agora. Aleluia. Pedimos a Deus, irmãos, rogamos a Deus para que lhes abra os olhos, para que eles vejam a misericórdia e a glória de Deus. Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos de Geazi. Deus abriu, e ele começou a pular e a dar glória a Deus, a dizer: eu vejo carros, eu vejo cavalos de fogo, carro de fogo, eu vejo. Ele viu um monte, estava cheio de cavalos e carro de fogo ao redor de Eliseu, ao seu redor aí agora. Eu vejo carro de fogo, eu vejo cavalos de fogo, eu vejo o exército de Deus, anjos de Deus ao seu favor para te guardar, te proteger, te garantir vitória, te livrar, te abençoar. Quarto, Deus abre de fato os olhos dos homens. Não tenha dúvida, irmão. Ele abriu o meu. Ele abriu de milhares. Eu profetizo que Ele vai abrir os seus olhos também. Ele tem feito isso no momento. Observemos os muitos milagres operados pelo nosso Salvador, a cura dos cegos. Muitos cegos têm enxergado pelo poder da glória de Deus. Ele pode abrir seus olhos agora. Clama, Senhor. Diga: Senhor, abra os meus olhos.
abra os meus olhos espirituais, abra os meus olhos fisicamente, abra. Muitas são as formas de cegueira, muitas, mas todas elas estão compreendidas naquela grande declaração. O Salmo 146, versículo 8, diz que o Senhor abre os olhos dos cegos. Eu profetizo agora na autoridade do nome de Jesus. Todos os cegos espiritualmente, fisicamente, todos os cegos para o amor de Deus, para a misericórdia e a glória de Deus, eu profetizo agora vistas, enxerga agora, receba visão, receba a cura dos seus olhos espirituais e fisicamente, receba em nome de Jesus. Salmo 146, 8 diz que o Senhor abre os olhos dos cegos. Eu creio que agora, através dessa palavra, muitos cegos estão enxergando em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo aqueles que veem precisam de maior visão. Agora eu estou falando para os crentes em geral, para os pastores, presidentes de ministério, obreiros, cantores, pregadores, evangelistas, missionários, missionárias. Você já tem visão, mas Deus quer te dar mais visões. Ele quer te levar às águas profundas das visões. Ele quer te mostrar coisas poderosas, extraordinárias que você não viu ainda. Nas Escrituras há mais para ser visto. Eu faço uma oração rápida. Senhor Deus, desvenda os meus olhos e desvenda os olhos dos ouvintes agora, para que nós possamos enxergar mais da sua glória, mais do seu amor, mais dos seus projetos e propósitos, mais do plano divino para a salvação da humanidade. Senhor, me desvenda os olhos para que eu possa entender mais dos seus planos para a minha chamada, para a minha vida e vocação. Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Foi isso que o salmista diz no Salmo 119, versículo 18. Ele diz, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Clame a Deus, querido, para que Ele abra mais os seus olhos, para que Ele desvende os seus olhos, para que você venha enxergar mais de Deus, menos de homens, mais de Deus, menos da terra, mais de Deus, menos dos recursos da terra, mais de Deus, menos das coisas dessa terra, em nome de Jesus. Mesmo aqueles que veem, já têm visão, precisam de maior visão. Clame a Deus para ampliar a sua e a minha visão espiritual. Precisamos de ver mais das doutrinas do Evangelho. Há muita luz latente que ainda não vimos nas próprias Escrituras Sagradas. Clamemos para que Deus abra os nossos olhos mais e mais, para que venha a ser revelado os maiores e profundos mistérios do seu reino, das Escrituras, da Bíblia Sagrada e do seu amor. Aleluia. Clame por mais visão. Olhos abertos. Precisamos de estar com os olhos abertos. Não podemos dormir. Não podemos estar dormindo espiritualmente. Não podemos estar com os olhos fechados espiritualmente. Não podemos nos acomodar espiritualmente. A ordem de Deus é olhos abertos para as coisas de Deus que está acontecendo no mundo e ao nosso redor 24 horas. No próprio Jesus Cristo há glórias escondidas que não vimos ainda. Aleluia! Senhor, queremos ver mais de Ti. Queremos ver mais das revelações. Revela a Sua palavra, Espírito Santo.
Revela para nós as Escrituras. Revela para nós os seus planos. Revela para nós os seus projetos. Abra os nossos olhos espirituais, a ponto de vermos sentado no alto e sublime trono de glória. Os gregos, lá em João capítulo 12, versículo 12, eles gritavam e diziam: Senhor, queremos ver a Jesus. Queremos te ver. Glória a Deus. Amado, Deus quer te dar mais visões. Deus quer me mostrar mais coisas. Deus quer te mostrar mais coisas. Deus quer nos revelar mais coisas poderosas e profundas que ainda não vimos. Eliseu orou e Deus abriu os olhos de Geazi. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Clame a Deus para que ele venha abrir mais os seus olhos. E você vai ver coisas da parte de Deus que você ainda não viu. Paulo foi até o terceiro céu e disse: vi e ouvi coisas extraordinárias, gloriosas, maravilhosas e poderosas, que aos homens ainda não é permitido ver e nem ouvir. Estão reservadas para os santos que chegarem na eternidade. Deus te abençoe, querido. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos para vermos mais. Clamemos para que Deus, para que o Espírito Santo abra os olhos dos pecadores, para que eles reconheçam Jesus como Salvador e o aceite para a vida eterna. Deus te abençoe, querido. Que o Espírito Santo passe o colírio dos céus em nossos olhos para que possamos ver mais de Deus, mais glória de Deus, mais poder de Deus, mais grandezas de Deus, revelações de Deus, visões de Deus, tudo de Deus. Deus te abençoe. Abraço!